Olá, tudo bem? Esses são dias de solidão e de isolamento, dias em que é possível tirar proveito da situação, no sentido da gente se desprender de muitas coisas que são postiças na nossa vida, que não são importantes, que não são nossas, e voltar o nosso pensamento, nosso intelecto, nosso sentimento para as coisas que realmente importam. A gente podia reconhecer que poucas áreas do conhecimento se interessaram tanto pelo tema da solidão quanto a filosofia. Talvez porque, de um lado, os filósofos sempre produziram seu pensamento como um ato solitário, e de outro, porque na solidão se revela o verdadeiro ser humano, a essência, o íntimo mais próprio daquilo que é a humanidade. Os filósofos, talvez o que tenha levado mais a fundo o tema da solidão, sem dúvida, foi Nietzsche. Primeiro, porque a sua experiência vital, a sua biografia, o empurrou para momentos de solidão, para essa experiência consigo mesmo, seja no alto das montanhas, seja num quarto escuro, onde ele permanecia doente durante boa parte dos últimos anos de vida. Seja também porque o Nietzsche sabia que a solidão era o processo pelo qual cada indivíduo poderia se libertar das amarras da vida social, daquilo que ele criticava como moral do rebanho. Portanto, ela tem tanto um aspecto biográfico quanto um aspecto propriamente filosófico, quando nós nos encontramos com esse grande tema de Nietzsche, que é a crítica. As passagens mais bonitas de Nietzsche sobre o assunto é o aforismo 114, de um livro chamado Aurora, que foi publicado em 1881, no qual se lê: do conhecimento daquele que sofre. Esse é o título do aforismo. A condição de pessoas doentes que se acham longa e terrivelmente martirizadas pelos seus sofrimentos, mas cujo entendimento não é turvado por isso, é algo de valor para o conhecimento, ainda sem contar os benefícios intelectuais trazidos por toda a solidão profunda, toda a súbita e lícita liberdade em relação a deveres e hábitos. Nietzsche, nessa passagem, deixa muito claro que a solidão é uma espécie de isolamento, de dor, portanto, de algo sofrido, que está ligado no seu extremo à própria doença, porque a doença é um momento de experimentação conosco mesmos mais própria, mais profunda, e ali então nós somos empurrados a ficar com o essencial, a tirar tudo isso que ele chama de deveres e hábitos que no dia a dia nos atrapalham o encontro com a gente mesmo, atrapalham o nosso encontro com a gente mesmo. Então a solidão é esse momento em que a gente é empurrado para a gente mesmo. E é na doença, portanto, que cada indivíduo experimenta esta vivência, em que ele experimenta este isolamento mais profundo, no qual ele precisa ficar apenas consigo mesmo. E de outras palavras, a doença é o momento em que o corpo exige que a gente cuide do essencial, que a gente cuide só da gente e deixe, portanto, todos os deveres e hábitos que a vida social muitas vezes nos empurra. A solidão, portanto, para Nietzsche é uma espécie de momento de clarividência, de sobriedade suprema em relação àquilo que é o mais importante, aquilo que mais interessa na nossa vida. A solidão é uma espécie de revigoramento que conduz a gente para a gente mesmo, e deste poço que nós somos faz a gente retirar as energias para vencer a doença e superar todas aquelas dificuldades que nós encontramos no dia a dia, muitas das quais nos são, digamos assim, conferidas pelas relações que nós estabelecemos com o meio social. O Nietzsche acha que a vida social, a vida em comunidade, ela nos impregna de sujeiras, ela nos preenche de ideias que não são nossas, de afazeres e correrias e velocidades e pressas que muitas vezes não contribuem para o alcance daquilo que nós somos de verdade. É por isso que em Nietzsche a solidão está ligada a dois elementos importantes. De um lado, ela é profilática, ou seja, ela nos prepara para vivermos em comunidade, para vivermos com os outros. De outro lado, a solidão é revigorante, porque neste encontro com a gente mesmo, a gente toma uma espécie de gole de vida e experimenta novos sentidos de existência.
Esses dois sentidos do tema da solidão em Nietzsche podem ser encontrados em duas passagens, uma da Gaia Ciência e outra de Aurora, em que Nietzsche se refere a uma espécie de metáfora, a metáfora da água, a metáfora da fonte. Numa dos aforismos, o 378 da Gaia Ciência, Nietzsche, que se chama precisamente E Tornamo-nos Novamente Límpidos, Nietzsche diz o seguinte: nós, os pródigos e ricos do espírito, que tais como fontes abertas ficamos à beira da estrada e a ninguém impedimos que nos retire água, infelizmente não sabemos nos defender ao desejar fazê-lo, não podemos por nada evitar que nos turvem, nos tornem escuros, que o tempo em que vivemos nos lance o que tem de mais temporal, ou seja, aquilo que há de mais próprio deste tempo, que os seus imundos pássaros nos joguem seu excremento, os garotos sua tralha, e os exaustos andarilhos que junto a nós descansam suas misérias pequenas e grandes. Mas nós fazemos como sempre fizemos, levamos o que nos lançam para a nossa profundidade, pois nós somos profundos, nós não esquecemos, e tornamo-nos novamente límpidos. Vejam que referência clara a esta ideia de que a solidão é aquela água suja que volta para si mesma e digere, para tornar-se limpa de novo, para dar de beber a outros andarilhos, para fornecer água limpa em outras situações existenciais. Então a solidão, veja, é este isolamento preparatório, numa espécie de higiene espiritual que nos ajuda a vivenciar melhor as nossas experiências vitais. O segundo aforismo que eu selecionei aqui é o 491 de Aurora, onde nós lemos o seguinte: outro motivo para a solidão. Esse é o título. Alguém pergunta, então quer retornar ao teu deserto? B, então, um outro responde, não sou veloz, tenho que esperar por mim mesmo. Sempre fica tarde até que surja a água da fonte de meu eu. E com frequência tenho de aguentar a sede por mais tempo do que a paciência me permite. Por isso vou para a solidão, a fim de não beber das cisternas de todos. Estando entre muitos, vivo como muitos, e não penso como eu. Após algum tempo, é como se me quisessem banir de mim mesmo e roubar-me a alma. E aborreço-me com todos e receio a todos. Então o deserto me é necessário para ficar novamente bom. Vejam que aqui Nietzsche é, vamos dizer assim, preciso ao situar a solidão como este revigoramento, como este momento em que a gente se encontra com a gente mesmo, volta para aquilo que é necessário, torna-se novamente bom, ou seja, livra-se de tudo aquilo que faz mal, que às vezes nos torna nervosos, irritados, né, ansiosos demais. A solidão é esta limpeza revigorante. Então é isso aí. Vivemos um tempo de solidão, de isolamento, tempo de doença, de pandemia. Que a gente saiba retirar dessas situações existenciais motivos para um maior aprofundamento, para um maior revigoramento, para a gente poder voltar à vida social com mais, digamos, dignidade, mais limpeza, como realmente fontes de águas límpidas que possam abastecer a sede de outras pessoas e construindo relações adequadas, justas, solidárias, mais fraternas e, sobretudo, mais alegres. Um grande abraço.